Vamos continuar a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2. E o meu desejo nessa noite é que o Espírito Santo fale com cada um de nós. Verso 11, capítulo 2, verso 11 de Efésios. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Acho que vamos concluir hoje, se Deus permitir, o capítulo 2. Esse texto é o puro evangelho de Jesus, resumido. É o efeito do evangelho puro causado por Cristo. E espero nessa noite também falar um pouco, com profundidade, o que esse texto representa. Amados irmãos, nós estamos diante de uma riqueza literária inspirada e tão poderosa, incalculável em seu valor. E o que temos nessa noite é não conseguir transmitir o que esse texto realmente representa. Às vezes, senhoras e senhores, eu fico perplexo quando olho para um texto como esse e vejo a mão de Deus aqui. Porque somente um homem inspirado pelo Espírito Santo poderia escrever o que Paulo escreveu. É difícil ministrar uma palavra como essa sem ser impactado antes por ela. Mas pela fé, você simplesmente sabe que Deus fala com você, estará falando com você, falando ao teu coração. É difícil, para não dizer impossível, pregar uma mensagem como essa, sem que ela tenha pregado para você antes. E quando eu faço a leitura desse texto, ela continua a pregar, a falar comigo, grandemente. Por isso, eu digo que o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Glorifico também o Espírito Santo nessa noite, pois ele não está em silêncio. Ele está a falar com a sua igreja a cada momento. Quando entramos no quarto, fechamos a porta em um momento de oração, em secreto, Ele está a falar aos nossos corações por intermédio da palavra. E nesse texto eu vejo os efeitos da cruz de Cristo. Os efeitos da cruz de Cristo são destacados nesse texto, e viver os efeitos da cruz e pregar os efeitos da cruz é muito mais que emocionante, não faz parte de uma emoção passageira humana que logo acaba. Há uma mistura de sentimentos aqui, é tristeza pelos nossos pecados, é alegria de ser salvo, é gratidão pelas bênçãos de Deus, pois pregar esse texto é pregar sobre o que aconteceu comigo, é pregar sobre o que aconteceu com você. Esta palavra é viva, esta palavra é eficaz. O Espírito Santo, através do texto de Paulo, me fez pensar sobre esse assunto.
Quando logo no versículo 11, veja comigo, ainda que uma pequena palavra, essa palavra pequena nos traz grandes lembranças, lembranças que o próprio Espírito traz a nós, porque o próprio Senhor Jesus disse que Ele enviaria o Consolador e que Ele nos faria lembrar de tudo quanto o Senhor nos ensinou. E Paulo no verso 11, ele diz, lembrai-vos. É preciso lembrar. Sabemos que os efeitos da cruz é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho causou o que lemos. É igual a palavra de Deus quando disse, haja luz. É o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E esse texto, meus amados, é uma mensagem que nós precisamos resgatar do Evangelho em nossos púlpitos, que as igrejas precisam resgatar e pregar abundantemente. Esse texto é o Evangelho puro, centralizado em Cristo, que precisamos entender e precisamos transmitir a cada pessoa da face da terra, porque essa mensagem é poderosa, ela é transformadora. O Evangelho, quando ele é pregado da maneira que ele realmente é, a semente lançada, ela não volta vazia, mas atinge o objetivo para o qual Deus a enviou. Porque o Evangelho é a história de um Deus justo que salva pecadores injustos. E nós fazemos parte dessa história. Você faz parte dessa história, que através de seu filho, o seu filho vem à terra, em forma humana, nascido de mulher. E é por isso que o profeta declara, homem de dores, sabe o que é padecer, ele cumpre toda a justiça de Deus, obedece cada detalhe da lei, cada jota, cada tio da lei, é condenado a morrer numa cruz de forma substitutiva como nosso representante, o nosso cabeça federal de judeus e gentios, fazendo de judeus e gentios um só povo, e ao ser crucificado, leva sobre ele o pecado do seu povo. E ao levar o pecado do seu povo, ele leva a culpa do seu povo, da sua igreja. E levando a culpa, sendo assim, ele tem que assumir a sentença. E a sentença, meus amados irmãos, é a pena de morte sobre a ira do Deus Todo-Poderoso. Sabemos que as mais altas demandas da justiça divina tinha que ser satisfeita. Então ele se oferece, levando o seu corpo no madeiro pelos nossos pecados, recebendo a ira do Altíssimo, a devida punição. E o Senhor Deus, que é justo, que é 3 vezes santo, 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 precisa ter a sua justiça satisfeita. Mas a resposta da aceitação, da satisfação dessa justiça e a garantia do sacrifício aceito e que foi suficiente para redimir os seus eleitos, essa resposta viria 3 dias depois, na ressurreição, quando Deus traria da morte o seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Sabemos que o sacrifício foi aceito na hora. Porque todos os acontecimentos sobrenaturais em volta da crucificação do Filho de Deus mostraram isso. Mas a resposta veio ao 3º dia para cumprir as profecias de Deus. Então, no 3º dia, antes que o dia nascesse, por causa do sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, foi aceito por Deus, o Pai vai reivindicar o Filho ressuscitando dos mortos, provando assim que Ele agora é justo e justificador de todos aqueles que creem em seu nome. Judeus e gentios juntos, sendo participantes do mesmo corpo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício foi aceito. Está consumado. Ele aplacou a ira de Deus. O seu povo foi salvo. Jesus ascende aos céus. Consolador é enviado em seu lugar. Essa mensagem da cruz é pregada. O Espírito Santo entra em ação. Essa mensagem chega até nós. Os efeitos da cruz acontecem. E você diz: o que eu preciso fazer? O que faremos nós? Eu preciso de Jesus. Ao ouvir a mensagem do Evangelho, eu preciso crer e me arrepender de meus pecados. Esta é a regra.
Para receber os benefícios dessa graça, eu preciso me arrepender verdadeiramente. Então Deus dá à sua vida uma nova direção, que nós chamamos de novo nascimento, uma conversão verdadeira. O primeiro discurso de Jesus foi sobre o arrependimento. Por isso Deus ordena que todos os homens em todos os lugares creiam e se arrependam de seus pecados pela fé e recebam o presente da graça, a chamada salvação, a graça irresistível que flui dentro dos eleitos no tempo certo, para cada um dentro do tempo de Deus. O poder convencedor do Espírito Santo simplesmente acontece quando a palavra de Deus está sendo pregada e eu passo a crer que Jesus é o que Ele diz ser. O pecador é alcançado, cai prostrado diante do Salvador. Essa prostração, o verdadeiro derramar das lágrimas, mostrando arrependimento. E esse arrependimento é acompanhado por uma mudança de vida. Mas é certo, meus amados irmãos, que nós ainda vamos errar muito. Vamos falhar muitas vezes, ainda iremos pecar. Nós não somos perfeitos. Não sabemos nem como orar como convém, pedir como convém, mas o Espírito Santo nos ajudará em nossas fraquezas e Jesus Cristo estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o sinal da graça salvadora. E que em breve nós não estaremos mais aqui, mas na nossa verdadeira casa. Esse é o sinal que nós nascemos de novo. É esse o sinal que temos também a expectativa de morar com Jesus Cristo. É o sinal que nós estamos livres da condenação e o justo viverá pela fé. Foi o que aconteceu com cada um de nós, igreja. E esse momento, ele precisa ser lembrado, esse momento precisa ser pregado. É por isso que apenas no começo do versículo 11, Paulo está dizendo: lembrai-vos. Lembrai-vos dessas coisas. Como iniciar essa mensagem, essa pregação, sem lembrar daquilo que o texto quer que lembremos? Olhar para o antes da cruz em nós e olhar para o depois da cruz em nós. Se o antes e o depois ainda continua igual, chore na presença de Deus, clame por misericórdia, você ainda não nasceu de novo. Antes e depois. Esse texto pede para olhar para a obra da cruz. É como uma espécie de saída do Egito, é como uma espécie de êxodo no Novo Testamento, dizendo: olhe de onde eu te tirei, olhe quem você era, olhe para a cruz, olhe para Cristo, olhe o que eu fiz na sua vida, mas olhe também de onde Deus te tirou. Verso 11, portanto, lembrai-vos de que outrora, Paulo disse, é preciso lembrar, vós gentios na carne, chamados de incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, vocês não eram povo de Deus, eram desprezados. Vocês lembram disso? Quando vocês foram desprezados? Quando ninguém te amou, quando ninguém te abraçou, quando todo mundo te desprezou, quando você não era povo de Deus? Quando vocês não eram do Senhor, nesse sentido, vocês não tinham a marca, vocês eram chamados de incircuncisos. Mas hoje vocês possuem uma marca, essa marca está no coração de vocês. A verdadeira marca da circuncisão verdadeira é aquela que acontece no coração, é a marca de quem crê, é a marca de quem confia em Deus, é a marca de quem sabe esperar no Senhor. Vocês lembram disso, verso 12? Que naquele tempo, vocês estavam longe sem Cristo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, vocês eram estranhos às alianças da promessa, vocês nem sabiam da queda de Adão, vocês, quem sabe, não conheciam ali o proto-evangelho de Gênesis capítulo 3, verso 15,
Vocês não conheciam a promessa do Redentor, do Messias, do ungido, que viria da semente da mulher e que pisaria na cabeça da serpente. Vocês não faziam ideia a aliança de preservação que Deus fez a Noé, formando o arco de Deus nos céus. Vocês estavam longe, distantes, estranhos. Vocês não faziam ideia da aliança de Abraão, que Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão partiu em busca de uma nova terra. E em Gênesis capítulo 12, verso 3, as bênçãos foram prometidas e vocês alcançariam essas bênçãos por intermédio do descendente. Vocês eram estranhos às alianças. Quem era Isaac? Quem era seu filho Jacó, as 12 tribos? E a tribo de Judá, de onde viria o nosso representante, o Messias, nosso cabeça federal? Vocês nem conheciam as promessas. Vocês eram estranhos por não estarem, por não conhecerem, por não fazerem parte, mas predestinados a estarem. Predestinados a fazerem parte, porque uma nova aliança superior, o pacto da graça, viria sobre a vida de vocês. Vocês eram estranhos. Que Deus levantou Moisés, que profetizou, que falou de um profeta superior, de um profeta supremo, que nós daríamos ouvido. E que de geração em geração, Deus cuidadosamente, em cada detalhe, preservou, através de alianças e promessas, o caminho do ungido de Deus. O cuidado de Deus sempre esteve presente, como o cuidado de Deus sempre esteve presente em suas vidas. As alianças mostram isso. Tudo apontava para ele. A aliança de Davi, o rebento do tronco de Jessé, retirado de trás das malhadas, cuidando das ovelhas, ungido por Samuel. Desse reinado, dessa linhagem, viria o rei eterno. O seu reinado não terá fim. Vocês não faziam ideia que Deus enviaria o Messias desta forma. Os profetas profetizaram a sua morte. Até Davi, no Salmos 22, com detalhes, relatou tudo o que iria acontecer 1000 anos antes. Vocês não conheciam as promessas que Deus fez a Abraão, mas um dia, pelo beneplácito da vontade de Deus, essas bênçãos alcançariam vocês através do descendente. Verso 12. Por isso vocês viviam sem esperança. Mas agora vocês não podem viver sem esperança. Agora vocês não podem viver de cabeça baixa, sem esperança, como aqueles que não estão crendo. Como aqueles que não conhecem essas promessas, do qual hoje somos participantes. Vocês não podem viver sem Deus no mundo, porque antes vocês viviam sem Deus no mundo. Porque parece que muitos cristãos nos dias de hoje, do jeito que andam, parece que estão sem Deus. Parece que não confiam, não acreditam. Porque naquele tempo, vocês já eram assim. Vocês tinham medo, tinham insegurança. Vocês não tinham esperança da vitória após a morte. Não tinham esperança da vida eterna. Igreja, muitos em Efésios, eles estavam acreditando que depois da morte tudo acabaria. Antes de suas conversões. Quando analisamos a história, 300 anos antes de Cristo, vemos que eles foram influenciados pelos antepassados que viviam num período chamado helenístico, com uma crença dos epicureus, que dizia que morreu, acabou. Morreu, acabou. Fechou os olhos, cadáver entrou em decomposição, não existe mais nada. Vocês eram assim, vocês estavam sem Deus, vocês tinham muitos deuses, vocês eram idólatras, vocês não tinham um Deus verdadeiro, vocês não conheciam o Deus verdadeiro que criou todas as coisas e que hoje cuida de você. Vocês estavam distantes, vocês estavam separados, vocês não eram participantes, vocês eram estrangeiros, vocês estavam totalmente perdidos, sem promessas, sem esperança e sem Deus.
Vocês estavam mortos em delitos, em pecados. Vocês eram escravos do mundo, escravos do diabo, sem esperança, totalmente perdidos e sem Deus. Mas lembrem, é preciso lembrar o que Deus fez com vocês. Verso 13. Paulo pede para lembrar. Lembrem da reconciliação. Pois agora, mais agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, distante, agora vocês foram aproximados pelo sangue. Isto é, olhem para a cruz. Verso 14. É como se Paulo estivesse dizendo: lembrem-se da reconciliação, porque Ele é a nossa paz. É Ele que é a nossa paz, não é o que está à volta. Não são as influências do mundo, não são as circunstâncias, não são os momentos. Ele é a nossa paz em todos os sentidos, e principalmente porque Ele fez de ambos os povos, Ele fez um. Olhem para a cruz, porque Ele derrubou a parede da separação que estava no meio, Ele quebrou a inimizade. Amados, o que significa quebrou a parede da separação? Vocês lembram disso? Muito tempo atrás aprendemos isso até na escola bíblica. Aqui esse texto provavelmente seja uma menção do templo judaico, onde os judeus se reuniam. Sabemos que o templo judaico tinha muitas divisões, e entre essas divisões havia uma parede que era chamada de parede de separação, ou da separação, em que os gentios, como nós, não poderia entrar, não poderia ultrapassar, havia um limite, isto é, quer assistir? Imagine você no culto aqui, do lado de fora. Imaginou? Quer participar? Fique de longe vendo. De longe. Parece que alguns gostam até de ficar em casa nos dias de hoje, não precisa nem ter a parede da separação. Pensam que está tudo bem assistindo o culto em casa. Jesus não quebrou a parede da separação para que cada um fiquemos em nossas casas, pensamos que estamos congregando lá. E essa parede, jamais, irmão, um gentio poderia ter acesso ao templo do Senhor. Então existia uma parede de separação nesse sentido, que era conhecida como um tipo de divisória, uma parede que servia como um alerta, significava: não ultrapasse esse limite, cuidado, jamais seja ousado a ponto de desafiar, passando por aqui, fique longe. Seus inferiores, seus incircuncisos. E era praticamente uma parede para dividir judeus e gentios. O apóstolo Paulo, até mesmo de forma corajosa, ele foi, certa vez, acusado de profanar o templo do Senhor, a congregação, por permitir que gentios entrassem para assistir ali, participar enquanto ele pregava. Os judeus ficaram revoltados. Uma pessoa poderia até morrer se desobedecesse essa regra, porque era uma regra, era considerado algo gravíssimo pelos judeus. Mas ele quebrou a parede, desfez a parede da separação. Verso 15. Novamente lembremos-nos, porque foi ele que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenanças, para unir, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo paz. Significa que o Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei moral e aboliu a lei cerimonial, aquelas leis dos sacrifícios de animais, porque Jesus, como Cordeiro de Deus, Ele é o cumprimento daquilo que no passado tipificava Ele mesmo. Tudo apontava para Cristo, Ele é o cumprimento máximo de todas as coisas, Ele é a revelação máxima de Deus. Quem vê o Filho, vê o próprio Deus. É por isso
que hoje não há nenhuma necessidade de sacrificarmos cordeiros, animais para expiar os pecados, coisas que eram ofertas que envolviam sangue, holocaustos, como eram feitos antigamente nas cerimônias de purificação, porque todas essas coisas eram sombra das coisas futuras que se cumpriram em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, o sacrifício que foi aceito, perfeito, imaculado, do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Está consumado. E estas leis também eram uma forma de separar judeus e gentios. E tudo isso Jesus tirou. Todos os que creem foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, para que dos dois, diz o texto, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo paz, trazendo unidade. Somos a igreja de Cristo. É por isso que chega até a arrepiar quando, conhecendo um pouco sobre essa trajetória, o evangelho puro, genuíno, o cântico de Apocalipse, capítulo 5, versos 9 e 10. E entoava um novo cântico, dizendo: digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Ele é digno, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituísse reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Ele trouxe a paz. Jesus é o único que tem essa autoridade. Ninguém é igual a Jesus. É-me dado todo o poder dos céus e na terra. Verso 16. Reconciliando ambos em um só corpo com Deus. Por isso, é como se Paulo estivesse dizendo: olhe novamente para a cruz. Porque foi por intermédio da cruz que ele fez tudo isso, destruindo, veja o texto, destruindo por ela a inimizade. Amados, Deus usa a cruz, o sacrifício de Jesus Cristo, como instrumento de reconciliação. Aqui, meus amados, é o que na teologia nós chamamos de inimizade horizontal e inimizade vertical. Seria uma inimizade dupla. É o que na teologia nós chamamos de inimizade terra a terra e inimizade terra a céu. Porque é uma inimizade entre judeus e gentios, que é horizontal, onde havia ali uma separação entre o povo da promessa e os gentios. Aí que vem o significado do desprezo, quando os judeus nos chamavam, ou nos chamam, quem sabe até hoje alguns aí, de incircuncisos. Quando os judeus olhavam para nós com aquele olhar de desprezo, de superioridade. E também quando nós éramos desprezados. Então Deus, com o amor que Ele nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, o seu unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, pelo beneplácito da sua vontade, Deus nos adotou como filhos. E recebemos uma circuncisão feita pelo próprio Deus em nossos corações, que não fora feito por intermédio de mãos humanas. Que não era segundo a carne, mas segundo o Espírito, fomos circuncidados no coração pelo próprio Deus, e pelo efeito da cruz, essa inimizade foi desfeita. Fazemos parte da família de Deus, e isso é maravilhoso. E pelo efeito da cruz também, a inimizade vertical foi desfeita, que é a inimizade terra e céu, que é a inimizade entre gentios e o próprio Deus, dos pecadores gentios e esse Deus que é extremamente santo, que seria a inimizade vertical. Hoje nós podemos olhar para o céu porque nós sabemos de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Fazemos parte da família de Deus. E a obra de Cristo, ela é tão poderosa que desfez, destruiu essa inimizade. E essa reconciliação é realmente como uma cruz, igreja. Imagine uma cruz, como hoje o símbolo da nossa igreja. Como símbolo da cruz, a cruz de Cristo, que aponta para cima, terra e céu.
e que aponta para os lados, terra e terra, gentios e judeus. E todas as barreiras de separação foram rompidas pelo efeito da cruz de Cristo, porque toda essa divisão, que nós chamamos de divisão terra a terra, que é horizontal, e terra e céu, que é vertical, é causada pelo pecado, pois o pecado é o maior causador da inimizade. O pecado divide, o pecado separa, o pecado rompe relacionamentos, o pecado traz distanciamento, o pecado traz morte, destruição, o salário do pecado é a morte. E quando observamos o efeito do pecado de Adão no Éden, separou-nos de Deus, nos separa dos homens, nos separa de nós mesmos. É por isso que muitas vezes as pessoas têm grandes descontentamento com eles mesmos, com elas mesmas. Veja como nós estamos nos dias de hoje, em nossos conflitos internos, os pecados também nos separam de nós mesmos. Estamos cada vez mais descontentes. O pecado também nos separa, quem sabe até mesmo da natureza. Veja como nós estamos devastando o mundo, a criação, o planeta Terra. Até a criação, diz a palavra de Deus, está ansiosamente, há um anseio pela nossa redenção, porque até a natureza sofre também sob o efeito dos pecados dos homens. É por isso que todo pecado é dissipado na cruz de Cristo. Todo tipo de separação é quebrada, desfeita na cruz de Cristo. Para nós os que cremos, nós devemos agir no presente momento pelo relacionamento que temos comunhão com Jesus Cristo. É por isso que João declara, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E se nós andarmos na luz, como na luz Jesus está, teremos comunhão uns com os outros. Porque é reconciliação, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. A nossa vida deve ser movida pelo relacionamento que nós temos com o Filho de Deus, como alguém que faz parte da família do Senhor, como alguém que é cheio do Espírito Santo, não por causa de dons, mas por causa dos frutos. E é esse relacionamento, meus amados, que vai agir em nossas ações, literalmente, e nós realmente seremos verdadeiros cristãos, pequenos cristos, porque é como que o próprio Cristo, o Filho de Deus, estivesse agindo através de cada um de nós, e o Espírito Santo nos capacitará para isso. O relacionamento que você tem na vida, primeiramente com Deus, e com os homens, está na semelhança de alguém que é um verdadeiro cristão? Como está o horizontal e o vertical? Seja no relacionamento vertical, como no horizontal, é Cristo que agirá através de nós pelo seu Espírito. São os méritos de Cristo que atingem o céu através de nós, e também são os méritos de Cristo que atingem os homens através de nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Isso nós chamamos também, nisso nós vemos a santificação daqueles que andam com Deus. Quando andamos como Ele andou, quando o amor, quando o perdão, quando a misericórdia, quando a verdade nos acompanha a todo momento. Como está o seu relacionamento com Deus e com os homens? Amarás o seu Deus de todo o teu coração. Ele é o primeiro lugar. E amará o teu próximo como a ti mesmo. Até no primeiro mandamento, podemos ver a cruz de Cristo. Ele é o nosso cabeça federal, Ele é o nosso intermediário para todas as coisas. É através dele que alcançamos a Deus pelos seus méritos, e é através dele que alcançamos os homens pelos seus méritos. Falamos com Deus através de Cristo e falamos com os homens através de Cristo. Nosso assunto é o Evangelho e as coisas de Deus. Você não vai alcançar os homens com futebol. Você não vai alcançar os homens com estratégias humanas. Você não vai alcançar os homens com palavras de motivação, com palestras que são elaboradas pela inteligência caída do homem, não. Você vai alcançar os homens com o relacionamento que você tem com Deus, e isso se chama Evangelho. Ele falará através de você, quando a palavra dele estiver no teu coração.
Deus precisa ver Cristo em nós, e as pessoas também precisam ver Cristo em cada um de nós. Cadê o nosso testemunho? Lembremos-nos de onde Deus nos tirou. Do Egito deste mundo. Do príncipe da potestade do ar, que nós aprendemos nas mensagens anteriores, para que pudéssemos entender essa mensagem hoje. Pois quando Cristo é o centro de tudo em nossas vidas, aí então seremos cheios de Cristo. Este é o verdadeiro orar no Espírito Santo, igreja. Esse é o verdadeiro andar no Espírito. Então Deus, dentro de seus propósitos eternos, nos elegeu antes da fundação do mundo, para que no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, fôssemos inseridos no povo de Deus, através de um pacto maior. Inseridos na aliança de Deus, na família de Deus, através de uma aliança superior, que já estava nos decretos eternos de Deus. Inseridos no corpo dos santos, pelo pacto da graça, pela eleição que foi feita antes da fundação do mundo, onde o cumprimento é Cristo, onde em Cristo isso também atinge o nosso presente. Amados, apenas para nível de ilustração, mas trazendo uma realidade bíblica consistente, porque somos limitados em nosso entendimento, em nossa pequenez. É como se fizéssemos, quem sabe, uma viagem no tempo. Olha que loucura quando a gente lê esse texto. Porque tudo começa em um tempo que o tempo não existia. É loucura ou não é? Tudo vai acontecer na eternidade passada pelos decretos de Deus, no acordo eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo. E depois, dentro do tempo, muitas coisas desse acordo entre Pai, Filho e Espírito Santo foram escritos fisicamente, se transformou no livro sagrado, por homens inspirados e profetizado no passado pelos profetas de Deus e executado por Cristo na plenitude dos tempos, pela morte e ressurreição de Cristo, que atinge todos os tempos, tempo, presente, passado e futuro e até a eternidade. E atinge nós que cremos. Está nos atingindo nessa noite. Pessoas ainda que nem passaram pela fecundação, pessoas que ainda irão nascer, serão atingidas. Quando nós pregamos a palavra de Deus, pessoas são atingidas. É por isso que nós devemos ousadamente pregar o evangelho a toda criatura, obedecer o ID e confiarmos em Deus. Não confiarmos se a nossa igreja tem uma estrutura, se a nossa igreja tem salas, se a nossa igreja pode abrigar todo mundo. Não, nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Cremos num Deus que é provedor. Temos que crer que a obra de Cristo, ela é tão poderosa e precisamos confiar nessa obra, precisamos confiar no poder convencedor do Espírito Santo quando a palavra é pregada, que Cristo, meus amados, ele é tão poderoso que ele atinge passado, ele atinge o presente, ele atinge o futuro, passado, presente e futuro são impactados pela obra de Cristo, todos os tempos são impactados pela obra de Cristo. A obra de Cristo é tão poderosa que até o efeito da cruz tem efeito retroativo. Quem aqui já pensou? Se só Cristo salva, como os antepassados do Velho Testamento foram salvos, se naquele tempo ainda Cristo não tinha sido crucificado? Já pensou sobre isso? O autor aos Hebreus diz também, Gálatas e Efésios, e praticamente a Bíblia inteira diz que a salvação é pela graça, por intermédio da fé, no Filho de Deus. Porque a Bíblia fala, quando você analisa ela com mais profundidade, que Ele salvou aqueles que eram antes de sua vinda, mas que acreditaram em que Ele viria. E Ele também salvou aqueles que creu em sua vinda depois que Ele veio. Os nossos irmãos do passado, eles foram salvos por acreditar que o Messias viria, e nós somos salvos por acreditarmos que o Messias veio.
Então o poder da cruz também, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, também tem poder retroativo, porque na plenitude dos tempos, Cristo executa esse poderoso projeto infalível de salvação, pois não havia nenhuma possibilidade dele falhar. Por isso eu vou repetir, vou falar algo poderoso de Deus sobre a sua vida, sobre a vida de todos aqueles que são nascidos de mulher. Cristo, meus amados, salvou o seu povo no passado, pelo que ele faria no futuro, e Cristo salvou também o seu povo no futuro, pelo que ele fez no passado, tudo pela graça, por intermédio da fé. Por isso a cruz de Cristo é a mensagem mais poderosa que existe e precisa ser resgatada em muitos púlpitos. Mas tudo isso já fazia parte dos decretos de Deus. E esta é a evangelização que esse texto está dizendo. Veja comigo que o texto diz que ele trouxe aqui uma evangelização de paz, feita por Cristo. Cristo é a causa da reconciliação, e o que ele fez é a causa da evangelização. Nós anunciamos o que ele primeiro anunciou, os apóstolos anunciaram o que eles receberam do próprio Cristo, e essa mensagem é anunciada por Cristo através de nós nos dias de hoje, e Cristo continua sendo anunciado nessa noite aos seus corações. Isso foi determinado por Deus antes de todas as coisas, profetizadas pelos profetas, em paz de boas novas, evangelizada e cumprida pelo próprio Cristo, trazendo paz. É Ele também que traz a paz vertical, que também traz a paz que é horizontal. É nessa revelação, é nesse entendimento que hoje para nós é claro que nós somos iluminados, que essa é a luz do Evangelho que veio por Cristo e que nos evangelizou. O Espírito de Deus nos convenceu e hoje estamos aqui. Esta é a revelação. Esse é o entendimento que hoje para nós é claro. Verso 17. Veja, quando o Senhor Jesus Cristo veio, Ele evangelizou a paz a vocês. Estou aqui num português bem claro. Vocês estavam longe. E Ele também evangelizou paz aos que estavam perto. O próprio Cristo trouxe as boas novas. E Ele, é como se Ele estivesse dizendo, para nós que nos arrependemos, para aqueles que irão se arrepender, podem se aproximar. Venham para perto. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou manso, humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Não existe mais barreiras, não existe mais separação, não existe mais inimizade. Veja no verso 18 agora, é por isso que Paulo diz o seguinte: é por isso que vocês gentios e judeus, vocês podem ter acesso ao Pai em um só Espírito, porque foi por intermédio de Cristo que nós temos ambos acesso ao Pai em um Espírito. Verso 19, a palavra de Deus está falando aos nossos corações nessa noite. É por isso que vocês já não são estrangeiros e peregrinos. Não se considerem, Paulo está dizendo, como estranhos. Não se considerem mais como desconhecidos, como desprezados. Agora vocês são co-cidadãos dos santos, vocês são da família de Deus. Verso 20, vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, isto é, a palavra inspirada de Deus, tudo que está contido na palavra inspirada, toda a palavra inspirada de Deus, suas promessas, suas profecias, a sã doutrina, alcançou suas vidas. Agora vocês são povo de Deus, vocês fazem parte da família de Deus, agora vocês fazem parte de toda a estrutura de aliança, de promessas, de reino, de eternidade que Deus preparou. Deus só tem um povo, vocês fazem parte deste povo. Quando vocês estiverem se queixando da vida, com os olhos fixos nas coisas temporárias, lembrai-vos dessas coisas. Aliás, nós somos aliancistas e nós cremos que fomos alcançados por uma nova aliança superior. Não que o tempo da graça é a mesma aliança
administrada diferente. Mas nós cremos como aliancistas, nós cremos que nós somos inseridos no povo de Deus por uma aliança superior, um pacto superior, que é o pacto da graça e que é incondicional. E que foi exatamente essa aliança superior, desse pacto superior, que por causa dele é que fomos inseridos no povo de Deus. E esse assunto, igreja, é um assunto ainda que para muitos, e até para mim, é muito complexo. Que qualquer dia, quando nós vamos tratar desse assunto, nós temos que tratar na escola bíblica dominical, porque nós acreditamos, igreja, que nós somos salvos por uma aliança maior, não como uma administração diferente, mas como uma aliança superior à aliança do Velho Testamento. Não como uma administração diferente da mesma aliança, mas nós cremos em um pacto superior, que é o pacto da graça. Então, por causa de Cristo Jesus, que é a pedra angular, que nós estamos já durante muitos cultos falando sobre isso. O nosso irmão Fábio ministrou recentemente sobre isso. Cristo é a pedra angular e nós fazemos parte desse edifício. Jesus é a pedra angular e nós fomos inseridos nessa construção. Nós fazemos parte de uma construção divina. Nós fazemos parte de uma obra santa e aquele que começou a boa obra em vós, Ele é fiel, Ele é justo para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Há uma obra que Deus está a fazer em nossas vidas e Ele não irá parar, irá concluir. Dele é o agir e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Foi Jesus Cristo, a pedra angular, que nos inseriu nessa construção. É por isso que no verso 21, nós estamos encerrando, diz que todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Amados, verso 21, 22, vamos concluir. A igreja não são paredes, mas pessoas eleitas, que foram unidas verticalmente, que foram unidas horizontalmente, reconciliadas em todos os sentidos, em todos os aspectos. Essa igreja que recebe essa conciliação lateral e superior aos céus, ela não é feita de paredes, mas ela está sobre o único fundamento, a pedra angular, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja. Eu terei a minha igreja, a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja cresce para santuário dedicado ao Senhor, santidade, dedicação ao Senhor. Significa que como igreja, como corpo, como pedras vivas, tudo que fazemos, tudo 100% que fazemos, nossas ações, nossas atitudes, nossas vidas em um todo, devem ser dedicadas ao Senhor. Porque nós somos, dentro dessa construção chamada igreja, nós somos como sacerdotes e nós somos também como templo do Senhor. Agora nós somos sacerdotes e ao mesmo tempo templo do Senhor. E tudo que você fizer na sua vida, você deve fazer para a glória de Deus, porque você é um edifício santo, edificado ao Senhor. Nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as grandes virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sede santos, porque eu sou santo, diz a palavra. É por isso que é impossível que alguém se desprenda de Cristo, porque é Ele que nos trava nesse edifício, é Ele que nos prende nele mesmo. É como disse um grande pregador, nós não estamos seguros porque nós nos agarramos a Cristo, nós estamos seguros porque Ele nos agarrou fortemente. Eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem, e ninguém poderá arrebatá-la das minhas mãos, eu lhes dou a vida eterna. Vocês estão edificados sobre Cristo, que é a pedra angular, nós somos pedras vivas, então precisa haver crescimento em santificação. Vocês foram edificados em Cristo, para que sendo edificados em Cristo, sejam a habitação do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas no coração. Essa palavra diz que o seu corpo é um santuário
do Espírito Santo. Significa que o seu corpo é o Santo dos Santos, onde a glória de Deus habita. O Espírito Santo é uma pessoa divina, ele é o próprio Deus, que habita dentro de você, dentro de mim, para que andemos de acordo com a vontade do Pai. É por isso que nós não podemos viver de forma incoerente, como nós estamos vivendo. É por isso que nós não podemos afrontar a Deus, como muitos de nós estamos fazendo. Não podemos entristecer o Espírito Santo. O Consolador nos fará lembrar de tudo quanto o Senhor nos ensinou. E eu quero encerrar a mensagem dessa noite no verso 22, para na próxima oportunidade falarmos sobre o capítulo 3 de Efésios, que diz assim: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Pense nisso. Gostaria que vocês refletissem sobre isso. Olhe de onde Deus te tirou. Veja o que Deus fez em sua vida. Não é à toa tantos livramentos. Não é à toa tantos cuidados. Não é à toa que as lutas e as tribulações temporárias te trouxe aqui. Porque nós não somos mais estrangeiros. Você não é mais um estranho. Você não é mais um peregrino no sentido de estar fora de Israel, do povo de Deus. Estranhos às promessas, às alianças. Separados. Desprezados. E condenados. Eu tenho algo muito importante para dizer a você nesse encerramento. Somos co-cidadão dos santos. Somos da família de Deus. Será que você tem noção o que é ser da família de Deus, meus amados? Eu quero encerrar essa mensagem nessa noite, para que você entenda o que é ser da família de Deus, fazendo uma afirmação infalível, porque é a promessa de Deus. Eu quero te responder nessa noite com uma afirmação. Em breve, muito em breve, ouça-me, estaremos em nossa verdadeira casa. Não ame o mundo, não ame as coisas do mundo. Sua casa não é aqui. Somos a família de Deus. Em breve estaremos na presença do Pai Celestial. Se coloque de pé nesse momento. Eu gostaria de orar com você. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, Pai eterno, obrigado por ouvir a nossa oração. Seu Filho nos abençoou nesse dia, bondoso Deus. Aquele que é digno nos agraciou com sua palavra. Seu Espírito nos trouxe entendimento, luz ao que foi falado, nos deu sabedoria do alto para pregar e também para ouvir. A grandeza desse assunto o Senhor nos santificou, assim como o Senhor Jesus disse para os discípulos: vós estáis santificados pela palavra que vos tenho dito. Mais uma vez, acolhidos de sua proteção, de seu entendimento. Por isso nessa noite, Senhor, te louvamos por mais um dia, que ao sairmos, Senhor, deste lugar que estamos reunidos, que sejamos ousados para evangelizar e pregar o arrependimento. Nos acompanhe com sua misericórdia.
Glorificamos nessa noite a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estamos maravilhados, Senhor, ao ouvir a Tua palavra, ao ouvir o Teu nome, ao ouvir os Teus decretos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor.